Imagine o seguinte cenário: você acordou na sua segunda-feira normal e percebeu que não tem energia. A água não está chegando na torneira, a comida já até começou a estragar na geladeira e aquilo que parecia ser apenas uma queda de energia, ela nunca mais volta. Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que provavelmente aconteceria com a nossa sociedade se a energia elétrica acabasse. Tempo após tempo, dia após dia, o que pode acontecer nesse cenário e o mais importante, vou dar dicas cruciais sobre o que você precisa fazer para sobreviver. Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira e hoje nós vamos falar desse cenário que nós pedimos a Deus que nunca aconteça, que é o fim da eletricidade, da energia elétrica. Porque eu não sei se você já percebeu, se você entende, mas nosso sistema hoje social, ele é baseado em energia elétrica. Tudo basicamente funciona com energia elétrica. Mesmo aquelas coisas que você acha que não precisam de energia elétrica, elas precisam de energia elétrica para existirem. Então, se acabasse a energia, seria uma catástrofe muito grande e nós vamos passar passo a passo sobre provavelmente o que vai acontecer e dicas importantes para você sobreviver. Mas antes disso, eu preciso que você me ajude, tá? Deixa um like no vídeo aí se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você não está inscrito, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama e queira que essa pessoa esteja preparada numa situação dessas. E o mais importante, para você se preparar melhor ainda, eu tenho parceiros que têm equipamentos incríveis de sobrevivência, aventura, preparação. Os links estão aqui na descrição e todos eles têm um cupom de desconto Outdoors. Quando você compra lá, você ajuda o nosso projeto, tá bom? Então se liga quem é que apoia o nosso canal. Loja Croster, equipamentos de qualidade com garantia para você estar sempre preparado. Caluce, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. As melhores tarps, ponchos, redes e abrigos é na EXFA. Se sinta seguro ao explorar. Do estilo de vida à alta performance, os melhores equipamentos você encontra na Galápagos, para quem vive um mundo ao ar livre. Desmodos, o primeiro torniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Stonewater, água pura em qualquer lugar do mundo. Growth Suplementos, levando saúde para todos os tipos de praticantes de atividades físicas. Wolf Attack, os melhores equipamentos com DNA tático para fazer parte do seu EDC. E Tendaro Brasil, garantindo conforto e praticidade para suas aventuras. Antes da gente passar o passo a passo do que aconteceria, lógico que se acabasse a energia da concessionária, o ideal seria você, sobrevivencialista preparador, ter um sistema off-grid 100% na sua casa. Placas solares, com baterias, mas se acabou a energia no planeta, pode ser que ela tenha sido causada por um grande pulso eletromagnético ou por uma tempestade solar, que já aconteceu algumas vezes no nosso planeta, mas nós não éramos uma sociedade baseada em energia elétrica. Então, se isso acontecer, provavelmente o seu sistema off-grid também vai ser completamente danificado, a menos que você tenha feito algum tipo de sistema muito louco que eu não conheço para proteger. Se tiver, coloque nos comentários que eu quero saber. Mas inicialmente seria uma coisa meio simples, porque todos iriam achar que simplesmente foi aquela pequena queda de energia, né? As pessoas pegam o celular e tentam ligar para a concessionária, aquela coisa toda, mas se realmente a energia elétrica tiver acabado completamente, ninguém vai conseguir comunicação, porque apesar do seu celular ainda ter baterias, se caso o pulso eletromagnético não tiver estragado o seu celular, você não vai conseguir sinal, porque as torres de celular não estão funcionando, a própria companhia de energia elétrica não vai estar funcionando, você não vai conseguir chamar a polícia, nem nada disso. Então você que é um sobrevivencialista vai perceber que algo está diferente do comum, porque quando acaba a energia na sua casa, você consegue fazer esse tipo de contato, consegue fazer algumas coisas, né? Mas nessa situação específica você não vai conseguir, então você já fica ligado. Existem alguns rádios comunicadores, por exemplo, que funcionam à base de dínamo, de manivela. Talvez seja uma opção para você entrar em contato, você entender o que está acontecendo, mas lembrando mais uma vez, se for realmente um pulso eletromagnético ou uma tempestade solar que queimou todos os circuitos, esse tipo de equipamento talvez também não funcione. Então, inicialmente, a primeira coisa a se fazer é desligar as coisas da tomada, porque caso a energia volte não queime nada, aquilo básico que você já sabe, evitar desperdícios, começar a fechar torneiras, não deixar gastar coisas à toa. Se você tem equipamentos com bateria e ainda funcionam, tentar economizar essas baterias para emergência. O início é bem básico, fique em casa, comece a observar e ver o que está acontecendo ao seu redor. No segundo ou terceiro dias, a geladeira vai começar a feder completamente.
os equipamentos eletrônicos não vão voltar a funcionar e provavelmente vai começar o pânico inicial e principalmente os saques. Lembrando que é o seguinte, imagina a situação, você está ali precisando comprar alguma coisa, porque as pessoas geralmente não têm despensa, não têm preparações, não têm suprimentos, elas vão ao mercado. Os caixas não estão funcionando, o sistema Pix não vai estar funcionando, o cartão de crédito não vai estar funcionando. Quantas pessoas têm dinheiro vivo para comprar alguma coisa naquele supermercado que vai estar sem energia, com os freezers descongelando, com tudo fedendo e tudo estragado? Postos de gasolina não vão mais conseguir bombear gasolina de dentro dos postos para dentro dos carros. Os carros vão fazer filas, não vão conseguir retirar. Tudo isso vai acontecer e sim, as pessoas vão começar a saquear. Baseado em que eu estou falando? Na realidade. Em 1977, na cidade de Nova York, olha que é uma cidade conhecida mundialmente por ser culturalmente elevada, né? Aconteceu um apagão em menos de 24 horas, tiveram mais de 1.600 saques e diversos incêndios na cidade. Ou seja, muito provavelmente a nossa sociedade vai começar a colapsar nesse momento em apenas 3 dias. Porque, como eu disse, aquilo que as pessoas estão acostumadas a ter basicamente ali à sua mão, que é ir comprar uma comida, que é colocar combustível no carro, nada disso vai estar funcionando há mais de 3 dias. E tudo que estava na geladeira vai começar a estragar. As pessoas não têm nenhum tipo de suprimento nas suas casas. Então elas vão sim entrar em desespero e vão começar a fazer um monte de coisas erradas. E você, o que você precisa fazer? Se você tem a sua rede sobrevivencialista, seus amigos, seus parentes, comecem a se comunicar de forma discreta. Tente não sair de casa e estar em grandes aglomerações. Comece a fortificar a sua casa, proteger o seu ambiente, porque provavelmente o próximo passo vai ser tentarem entrar na sua casa se descobrirem que você tem suprimentos. Então tente manter o perfil baixo, não chamar atenção e fortificar, preparar e catalogar tudo aquilo que você tem disponível, porque provavelmente você vai precisar. A terceira fase acontecerá entre 3 e 7 dias. Essa é uma das partes mais feias dessa situação, porque tudo para de funcionar, inclusive hospitais. Pessoas que têm doenças crônicas vão começar a morrer. Muitos já faleceram nos primeiros dias que estavam em UTI, porque a UTI vai começar a colapsar. Porque por mais que ela tenha um gerador a combustível, o combustível vai parar de chegar e uma hora ou outra essas pessoas não terão mais o suporte dos equipamentos que nós temos, né? Pessoas, por exemplo, que fazem hemodiálise vão começar a sofrer com a falta daquela realização, daquela necessária atividade que é fazer hemodiálise, e muitas pessoas vão começar a morrer, os lugares vão começar a feder muito, lixo para todo lado, animais abandonados, pessoas morrendo nos hospitais e não tendo mais socorro, porque nós estamos entrando numa era quase que medieval, não temos mais eletricidade. E isso é extremamente complicado. Se você tem algum plano, tem algum lugar para evadir de grandes centros, para sua chácara, para sua fazenda ou para uma cidade no interior que tem algum tipo de recurso, essa já deveria ser a hora de você sair de casa. Você não deveria permanecer em grandes centros em situações como essa. Mas olha só, isso tem que ser feito com extrema cautela, porque as pessoas vão te ver como uma possível fonte de alimentos, de equipamentos. Então precisa fazer isso de forma inteligente para não sofrer nenhum tipo de ataque no caminho. Mais uma vez, isso é baseado na realidade, no furacão Katrina 2005, com a inundação, com tudo aquilo que aconteceu, o sistema de saúde colapsou e existiram diversos abusos, pessoas saqueando, pessoas sendo largadas para trás, animais largados para trás, pessoas morrendo em hospital, tudo isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Então isso é uma prova de que isso pode muito bem acontecer com a gente, caso a sociedade toda passe por isso. Nesse momento é muito importante evitar os confrontos, manter o perfil baixo, manter uma disciplina emocional com rotina certinho com toda a sua família para manter a mente sã, para não entrar em colapso, começar a purificar a água utilizando os métodos de fervura ou de utilização de cloro, ou principalmente, como a gente sempre fala, filtros como a Stone Water, que é um parceiro nosso, pode salvar sua vida numa situação como essa, porque se você tem algum meio de coleta de água, que seria muito importante você pensar nisso, onde eu vou coletar a água, caso a água da rua não chegue mais em minha casa. Eu tenho um poço artesiano, esse poço artesiano funciona com energia elétrica, então ele não vai funcionar. Eu tenho só um poço que eu posso tirar com balde, maravilha, uma opção. Tudo isso você já tem que ter catalogado muito antes disso acontecer. E independente de qualquer situação, você vai ter que obter água. E obtendo a água, como você vai ter certeza que essa água está própria para consumo? Fazendo todos aqueles métodos de purificação que eu já falei, que pode ser custoso, danoso, difícil, cansativo, vai gastar muitas calorias e energia, ou passar por um sistema de filtro muito simples, que é colocar numa garrafa e beber água. Então, a gente sempre fala, tem alguns kits mais baratos, que é o kit de sobrevivência deles, que é só o filtro com cano, que você pode colocar numa garrafa PET,
tudo tem essa disposição, o link está na descrição, como eu já falei para vocês. Você também precisa entender que a partir desse momento você vai ter que cuidar 100% da higiene da sua casa, da sua família. O que eu estou falando? Lixo, você geralmente coloca na lixeira, o caminhão do lixo leva. Nesse caso, você vai precisar enterrar esse lixo, colocar em local seguro. Eu não recomendo que você queime o lixo, porque ele vai gerar fumaça, gerando fumaça numa situação dessas, vai gerar a atenção de alguém. Então tente enterrar, tente ter um lugar longe da sua casa que não vai contaminar a sua casa. Vocês, de preferência, têm que pensar em estoque de lenços umedecidos, por exemplo, para fazer a higiene do seu filho, da sua filha, do seu corpo, do corpo da sua esposa, do que for, sem que utilize grandes quantidades de água. Pensar em métodos mais alternativos a partir de agora, para a hora que isso acontecer, ser mais fácil. Uma das coisas muito interessantes que eu já mostrei aqui no canal é o desodorante em pedra, tá? Porque ele dura muito e é extremamente fácil de guardar, porque ele é uma pedra, é um tipo de pedra que você coloca ali e vai ficar ali por anos e anos sem falhar. Imagina, desodorante spray numa situação dessas, vai ser, dificilmente você vai ter um estoque disso suficiente para muito tempo. Além disso, se você é brasileiro, provavelmente você tem um botijão de gás na sua casa. Se você é um sobrevivencialista, tem 2, 3, isso é ótimo, isso vai durar por um tempo. Mas você tem que começar a pensar em como você vai coletar madeira para poder fazer comida quando esse gás acabar. Se você é europeu, americano, provavelmente no primeiro dia você já vai precisar fazer isso. Por quê? Porque a maioria das casas americanas e europeias, e principalmente brasileiros que têm mais grana hoje em dia, tem fogão de indução, que é por eletricidade. A eletricidade vai parar de funcionar e você vai precisar continuar cozinhando. E cozinhar como se o fogão não funciona? Entre 2 e 4 semanas já estaremos vivendo numa nova ordem de sociedade, completamente diferentes. As cidades vão estar completamente devastadas e com alguns bolsões de violência, coisas completamente... garanto para você, você não vai querer estar em grandes cidades numa situação como essa. Então, se você é realmente um sobrevivencialista preparado, teve condições de fazer isso, você já está fora da cidade. A partir daí, você começa a pensar em métodos de produção de alimentação de longo prazo. Plantação, criação de animais, isso se você já não se preparou antes, mas você precisa começar a fazer isso. Aquilo que eu falei de buscar madeira e tudo mais, você já começa a utilizar formas mais primitivas de confecção de comida, você fazer sua comida no fogão a lenha, iluminação através de um lampião. Você tem um lampião a querosene na sua casa? Parece meio bobo, né? Mas se a energia acabar, qual é a luz que você vai ter? Você não vai conseguir utilizar lanternas, né? Então, pelo menos não por grandes períodos. Então seria interessante você começar a pensar sobre isso e já reestruturar a sua forma de vida a partir de agora, baseando-se em 100 anos atrás, onde as pessoas viviam 100% na roça, sem energia elétrica, elas acordavam muito cedo, dormiam muito cedo, cultivavam a própria comida, plantavam, cuidavam dos animais e com certeza a fonte mais fácil e abundante de alimentação seria você estar perto de um grande rio para conseguir peixe, você ter animais de criação para você ter carne em abundância e você, obviamente, tentar plantar alguns tipos de vegetais que são mais simples, como os nossos antepassados indígenas aqui do Brasil, que cultivavam bastante a mandioca, porque a mandioca tem uma fonte bem rica de carboidrato, fácil de plantar e de colher, diferente de trigo, por exemplo, que é muito mais complexo, ou arroz, que são plantações muito mais difíceis. A mandioca é mais fácil, batata é mais fácil, cenoura e assim por diante. Esse vídeo aqui não é um tutorial completo de como você ser off-grid 100% autossuficiente, mas algumas dicas podem te ajudar. Pasmem, com um mês sem energia elétrica, o mundo colapsou completamente. Governos já não existem mais, já existe uma nova era e com certeza nesse mundo a força é o que vai valer. Então você precisa de meios desde muito antes de se defender e defender a sua rede sobrevivencialista. Se você ainda não pensou em ter armas de fogo na sua casa, saber operar e saber como se defender, porque não adianta comprar uma pistola, uma G2C, colocar na cintura, guardar em casa e pronto. Não, você precisa fazer cursos de defesa pessoal, você precisa fazer cursos de táticas militares, e o que você conseguir fazer nesse período agora que nós temos para se defender é de extrema importância. Você e as pessoas que te cercam, porque no mundo como esse, duas coisas vão ser extremamente importantes: a força e habilidades. Você é um médico, você conhece de medicina, medicinas alternativas através de plantas e tudo mais, sabe cultivar, você é um carpinteiro, você tem habilidades reais do mundo real, porque convenhamos, um programador em 2025 é extremamente importante para a nossa sociedade, mas para uma sociedade sem energia elétrica, um médico, um carpinteiro, uma pessoa que consegue construir, um construtor,
são pessoas que têm muito mais validade, valor para a sociedade agora que existe, depois do caos, depois da falta de energia, do que uma pessoa como eu que faz vídeo no YouTube. Então você precisa agora pensar em habilidades, adquirir, conhecer, ter como hobby algum tipo de conhecimento que vai te ajudar nessa segunda situação. O intuito desse vídeo não é alarmar, muito menos trazer medo para você, mas é falar sobre a realidade. A nossa sociedade hoje é baseada em eletricidade. Se a eletricidade acabar, o mundo colapsa junto. E você precisa estar preparado, tá? E a ideia é o seguinte, em alguns vídeos que eu já falei sobre esse tipo de cenário, algumas pessoas comentaram do tipo, para que viver numa sociedade como essa? Eu prefiro nem viver. Gente, não é assim, tá? O instinto de sobrevivência humana é extremamente aguçado. E você precisa entender que numa situação de caos como essa, perder a sua vida é uma das coisas menos graves que podem acontecer com você. Ok? Eu não preciso entrar em detalhes, mas se você é mulher, num cenário como esse, você pode passar por coisas bem piores do que simplesmente perder a sua vida. Agora imagina você, homem, que está assistindo isso, você tem uma filha, você tem uma esposa, você tem uma mãe, uma amiga, qualquer coisa. Ou você mesmo pode passar por situações de escravidão ou coisas tenebrosas. Gente, o ser humano em situação de sobrevivência grave pode fazer coisas terríveis. E eu sei que, mais uma vez, você pode estar achando que eu estou querendo alarmar você e deixar você com medo. Não, eu quero apenas deixar você atento e que você entenda que numa situação como essa você pode até não conseguir controlar se você vive ou deixa de viver. Então é muito melhor estar preparado, saber o que pode acontecer e principalmente conseguir se defender numa situação como essas. E se você não começou a se preparar, comece a partir de hoje. Nós temos uma série aqui no canal que estamos mostrando como guardar alimentos gastando apenas R$100 por mês. E no final do ano nós vamos mostrar tudo isso que a gente conseguiu guardar gastando somente R$100. Então fica ligado no canal aí, tem um cachorrão enorme chegando bem aqui do meu lado agora. Oi, cara. E aí, cara? Tudo bem com você? Eita, é sem vergonha. Bom, pelo jeito eu consegui um amigo. A gente não controla tudo que acontece no meio do mato, né? Conseguimos um amigo aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, aproveita essa fonte de esperança aqui, que é um doguinho, e se inscreva aqui no canal se você não está inscrito, tá? E aproveita também, assiste o próximo vídeo aqui embaixo que pode te ajudar muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo e comece a se preparar. Eu te vejo nos próximos vídeos e tchau!